E a gente sabe que todo tempo é tempo de prevenir contra o câncer de mama, mas agora em outubro existe uma campanha específica. Agora a gente vai conhecer uma história onde o diagnóstico precoce venceu a doença. A Bianca estava realizando exames de rotina quando há 2 anos descobriu câncer de mama. A rotina a seguir foi de um longo tratamento, 16 sessões de quimioterapia e medicamentos. Uma das coisas que lhe chamou a atenção foram outros diagnósticos de câncer na família. Minha avó teve problema de câncer, minha mãe teve câncer, minha tia teve câncer. Então a maioria dos meus familiares teve. E quando eu senti o nódulo, eu fiquei preocupada. A minha médica, não é nódulo, é só um cisto, não se preocupe. Mas mesmo assim eu fiquei cismada. Fui no mastologista, falei, não, minha avó teve câncer de mama, então eu tenho que ficar alerta. Depois do câncer, logo veio a cirurgia da retirada da mama. Mas em seguida, a reconstituição. O cabelo caiu por conta do tratamento, mas sem deixar a vaidade de lado. Com a experiência, ela dá uma dica para as mulheres da importância do diagnóstico precoce. Não esperem os 40, né? Então, assim, você vai no ginecologista fazer exame de rotina, faça uma mamografia também, né? Mesmo que não esteja na idade, faça. Não dá para fazer particular, faz pelo SUS, faz por plano, faz enfim. E os números são mesmo preocupantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano serão totalizados cerca de 300 mil casos da doença em todo o país. Só do câncer de mama serão somados 60 mil. O desafio será garantir acesso à população ao devido tratamento. Mas será que nosso sistema público de saúde está preparado? A gente vai falar sobre isso agora e, claro, falar sobre o câncer de mama. Para isso eu converso com o mastologista e oncologista Rubens José Pereira. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Bom, a gente viu o caso da Bianca que fez essa prevenção, né? Ela cismou ali e quis fazer. Ela é bem jovem. Em que casos que a mamografia deve ser aplicada? Qualquer mulher e homem, também é bom a gente falar sobre o câncer de mama de homem, deve ser feito? A mamografia ela pode ser aplicada, não tem uma idade inferior para ser aplicada para diagnóstico. Ou seja, se a pessoa tem um nódulo, tem algum sintoma, ela pode ser aplicada mesmo antes dos 40 anos de idade. Mas para prevenção, a prevenção é para pessoas assintomáticas, que não estão sentindo nada. É a partir dos 40 anos de idade. A mamografia é o melhor exame? A mamografia é um exame de raio-x, é o melhor exame para detectar o câncer de mama. Então a gente dispõe de ressonância, de ultrassom, que são exames complementares. A gente até tem o problema das mulheres questionarem sobre o desconforto da mamografia. Mas é bom lembrar que é um desconforto leve, é um exame rápido, que dura menos de 10 segundos. Nossa, né? E dói até um pouco, praticamente não dói, não tem dor. E é um exame que tem um poder de detectar o câncer, assim, 2 anos antes que ele se tornaria palpável. Então, isso aumentaria muito a chance de cura da paciente, diminuiria os efeitos colaterais do tratamento, sofreria bem menos com o tratamento. Então, diminuiriam custos, né? Então isso é muito importante, ela dá um ganho de sobrevida, ela diminui a quantidade de morte nas mulheres, a taxa de óbito em 30%. Nossa! Então, logicamente que como todo exame tem suas falhas, né? Ela às vezes deixa passar alguns casos. Em torno de 20% dos cânceres, às vezes eles não são detectados pela mamografia. Por isso que é importante associar tudo isso, o autoexame e os outros exames complementares, a ressonância, a ultrassonografia. Isso para diagnóstico, mas para prevenção, o exame ideal é a mamografia, mamografia anual. A pessoa que já tem, por exemplo, um caso na família, ela deve ficar mais atenta? A gente viu bem a Bianca falando que a avó, a mãe, tem que ficar um pouco mais ligada? Isso, eu costumo dizer que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, ela tem que estar ligada, independente se tem um fator hereditário ou não. A gente sabe que o fator hereditário, ele é um fator de risco, ter casos familiares, mas não só o fator hereditário. Eu diria até que a maioria dos casos de câncer de mama não tem histórico familiar, né? Então, os fatores de risco, o primeiro é o sexo. A gente sabe que o câncer de mama ele é muito mais comum na mulher e raro no homem. Então, o fato de ser mulher é um dos maiores fatores de risco para o câncer de mama. Outra é a idade.
Ele é raro antes dos 40 e muito comum a partir dos 50 anos de idade. Então, o envelhecimento é um fator de risco para todo o câncer, também para o câncer de mama. Obesidade na pós-menopausa, um índice de massa corpórea acima de 35, a mulher que às vezes engorda muito a partir da menopausa, é fator de risco. O etilismo e os fatores reprodutivos. Antigamente, eles têm um dado das americanas e das europeias, no início do século XX, que as meninas menstruavam a partir dos 17 anos de idade e entravam na menopausa por volta dos 40. Hoje menstrua por volta dos 10 anos, 9, e entra na menopausa a partir dos 50, ou seja, ela tem uma janela maior de estímulo do estrogênio e da progesterona, né, dos ciclos menstruais. Isso aumenta o risco por câncer de mama. O fato de não ter filho, de não amamentar. Então, a amamentação e as gestações são fatores que protegem contra o câncer de mama. E houve uma mudança significativa no fator reprodutivo da mulher moderna. A mulher hoje, ela quer se consolidar primeiro na profissão, né, constituir a família primeiro, a partir dos 30, 40 anos de idade, é que começa a pensar no filho. Doutor, existe uma idade em que a mamografia não é mais preciso? Como é que funciona isso aí? Não, para diagnóstico não. Para diagnóstico, sempre que suspeitar de alguma alteração, deve lançar a mão da mamografia. A gente sabe que nas mulheres mais jovens, a mama é muito densa, principalmente as mulheres que não amamentaram, não tiveram filho, a densidade mamária, a mama é mais firme. A mamografia é um exame de raio-x. O raio-x não consegue penetrar naquele parênquima mais duro, entendeu? Mas se tiver alguma anormalidade que suspeita de uma neoplasia, você tem que fazer. E aí lança mão de outros procedimentos auxiliares, tipo a ultrassonografia ou a ressonância magnética. Tem mecanismos, é possível detectar, com certeza. Com certeza, é possível detectar, porque em torno de 30% dos cânceres de mama, eles se iniciam como microcalcificações. E um dos exames, o único exame de imagem que consegue detectar essas microcalcificações é a mamografia. Por isso que ela é muito importante. Então, esse mês, o Outubro Rosa, ele chama atenção para isso, para a grande importância que é a mamografia. Então, chama a atenção da sociedade, chama a atenção dos políticos, dos empresários, para o grande problema de saúde pública que é o câncer de mama. Nós temos quase 60 mil mulheres a cada ano no Brasil com câncer de mama e quase 14.500 óbitos. Se a gente colocar isso, daria quase 40 casos por dia, ou quase 2 casos a cada hora de óbito por câncer de mama. É muita coisa. Doutor, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas informações e que todas tenham aí essa consciência. Eu agradeço a todos. Então, as mulheres, olha, passou os 40 anos de idade, vamos procurar fazer o exame, é muito importante. O Outubro Rosa está aí justamente para chamar a atenção por esse grande problema de saúde pública que é o câncer de mama. Muito obrigada. Eu agradeço a todos. Eu conversei agora com o Dr. Rubens José Pereira, ele que é médico mastologista e oncologista. Obrigadão.